Alô a todos que nos acompanham no canal Japa Rico, como sempre transmitindo diretamente aqui de Hong Kong. Hoje a gente vai falar, continuamos agora a série reagindo a outros traders e vamos falar sobre a Academia Alta Renda. Então eles têm um vídeo bem interessante sobre a VWAP, que é um indicador, então vamos lá. Qual a importância de ter a VWAP no seu gráfico? A VWAP vai nos dar regiões de liquidez. Ali na VWAP nós temos um alto grau de interesse de grandes players institucionais em defender suas posições. Então é necessário ter a VWAP no seu gráfico para poder delinear qual é a região de maior interesse de negociação ou uma das regiões de ótimo, de grande interesse de negociação. Sim. Que temos ali durante o dia no pregão. Na durante o dia no pregão, você usando intraday, né? Porque o VWAP também você pode usar para outros time frames maiores ainda, como também você pode usar para cripto e também para forex. Aí já não seria durante o pregão, né? Mas enfim, entendi o que ele quer falar. A metodologia da Academia Alta Renda, a análise de preço e volume tem papel fundamental para as nossas decisões. Sim. Nós evitamos análises simples ou das mais tradicionais como suporte e resistência e optamos sempre por fazer análise de volume para identificar as regiões de alto interesse de negociação. Sim, isso aqui ele tem razão, né? Eu sempre falo isso para vocês sobre a importância do volume. Tem muitos vigaristas, que nem aquele Rafael Mascarenhas, acha que volume não é importante, mas volume é muito importante e eu concordo exatamente com o que a Academia Alta Renda está falando. Para nós, quem movimenta o mercado são os grandes players institucionais. Exatamente. E eles se utilizam de vários algoritmos que utilizam a VWAP como referência para suas operações. Sim. Exatamente o que ele está falando. Os grandes players também utilizam VWAP para referência. A VWAP, então, será um indicador muito importante para avaliarmos algumas características do mercado naquele dia. Por exemplo, identificar tendência. Se o preço atual de uma ação está consistentemente acima da VWAP, pode indicar uma tendência forte. Avaliação da qualidade das negociações. A VWAP dá mais peso às negociações de maior volume. Se o preço se afasta da VWAP e o volume está decrescendo, a gente pode entender como uma região ou de sobrecompra quando acima ou de sobrevenda quando abaixo. Também... Sim, isso aqui também é verdade, né? Quando você tem uma distância muito grande em relação à VWAP, o que vai acontecer é essas regiões de sobrecompra e sobrevenda. Isso daí é bem verdade, de acordo com essa distância, à medida que essa distância vai ficando maior. É um indicador importante para avaliarmos situações de reversão à média. Os traders usam a VWAP para avaliar se o preço atual está distante do preço médio ponderado pelo volume. Sim. VWAP. Se estiver muito acima, pode indicar uma sobrecompra. Se estiver muito abaixo, uma sobrevenda. Sim, exatamente o que eu falei agora há pouco, né? Vai depender muito dessa distância do preço em relação à VWAP. Da mesma forma. A VWAP também é um importante indicador de suporte e resistência dinâmicos. Em resumo, monitorar a variação da VWAP oferece uma perspectiva única sobre a relação entre preço e volume, auxiliando-nos na tomada de decisões, tanto referente à tendência, à qualidade dessa tendência, a força dessa tendência e possíveis pontos de reversão. Então, vamos ao gráfico. Bom, pessoal, então temos aqui o gráfico do mini... Na verdade, antes de ele explicar, a principal característica de VWAP que a maioria usa, na verdade, seria como uma baseline, né? Uma linha de base, que a gente chama de baseline. Então, acima dessa baseline da VWAP, né? Uma vez que você usa a VWAP como baseline, acima da VWAP seria a tendência de alta, uma bullish trend, e abaixo da VWAP seria uma bearish trend. Isso que é como a maioria utiliza a VWAP. S&P 500. Nós temos aí a tela esquerda um fractal maior nos 60 minutos, mas nós vamos utilizar a tela principal, essa janela principal, sim, com o gráfico de 5 minutos. Vamos então clicar com o botão direito e vir em indicadores. Vamos descer com o scroll. Provavelmente ele está aplicando para 5 minutos porque ele está negociando em intraday. Mas enfim, eu não vou criticar, né? Tem gente que utiliza também desse modo. Vamos ver o que ele tem para falar. Da família de Order Flow, VWAP. Vamos dar um clique. E lembrando a todos que ele está utilizando a plataforma NinjaTrader. Eu particularmente não utilizo, mas sei de muita gente que utiliza. Adicionar e vamos aplicar. Veja que ela
demonstra aqui não só uma linha, como outras linhas que Na verdade, essas outras linhas são bandas, né? teriam as suas variações ou as bandas de oscilação Isso. de volatilidade em torno da VWAP. Ele acabou de falar bandas também. Nós vamos, por enquanto, apagar e este tema será para um próximo vídeo. Para apagarmos os desvios padrões da VWAP, nós vamos aqui em STD Dev Bands, Standard Deviation Bands. Não é desviation, é deviation, né? O termo certo seria Standard Deviation, mas enfim. Vamos colocar não, nenhuma. Aplicar. Ok. Bom, estamos aí então com a VWAP plotada no gráfico. Que no início da sessão, ela já começa a se formar e veja como foi uma região de interesse de players. Aqui foi uma defesa. Sim. Aqui outra defesa. Aqui mais outra defesa. Sim. Até que acontece um rompimento. Ele considera aquilo como rompimento. Do vídeo, há uma falta de interesse demonstrada pela queda de volume para trabalhar o preço acima da VWAP. Sim. E ele volta uma tendência de baixa a cair então. Sim. Então, como você pode ver, então baseando-se agora no volume, né, como você olhou no volume, não teve interesse e aí continuou na tendência de baixa. Até que, sim. Lembrando que vigaristas como o Rafael Mascarenhas já não conseguiria ver, porque ele não enxerga o volume. Bastante interesse na devolução da VWAP. Tá? Então veja como é uma importante região de interesse onde players vão defender suas posições e seus interesses. Então é isso, pessoal. Legal. Então é isso. Gostaria de falar para vocês então que gostei bastante dessa. Eu não conhecia, na verdade, mas me passaram aqui. Então essa academia de alta renda, concordo em muito com o que ele falou. Então, excelente vídeo, gostei bastante, acho que realmente agrega muito em valor para vocês que estão aprendendo a utilizar o VWAP, beleza? Então é isso, uma ótima introdução por parte deles. E o que vocês acham? Concordam comigo? Gostaram desse vídeo da Academia Alta Renda ou não? Foi o primeiro vídeo que eu assisti sobre eles, então baseando-se nesse primeiro vídeo, eu achei excelente. Não conheço os outros, mas gostei bastante. Escrevam aqui se vocês gostaram ou não e vejo vocês na próxima. Obrigado e até mais. Tchau.